E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que eu. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. Oi, amigos. Olá, pessoas. Olá, friends. E pelo que você viu no teaser, o nosso novo tema é Jesus como promessa. Mas que provas nós temos que Jesus, a vinda de Jesus aqui na Terra, foi realmente uma promessa? A gente, para você que acompanhou os nossos vídeos anteriores, sabe que a gente falou sobre Jesus como Deus. E se você acompanhar um campanha fiel, viu que no final da parte 2 do nosso primeiro estudo, a gente falou sobre um capítulo que se encaixa completamente com tudo que a gente vai explicar hoje, com tudo que a gente vai explicar não, que a gente vai tentar trazer para vocês hoje, né? Verdade. Só quem explica é o Espírito Santo, que deve estar aí do seu Glória. lado, está do nosso lado também. Por isso, portanto, todavia, entretanto, abra sua Bíblia e Exatamente. nos acompanhe. Isaías 53, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E sobre quem se manifestou o braço do Senhor? Porque subirá como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não há parecer nele nem formosura, olhando nós para ele, mas sem atrativo algum para que o desejássemos. Foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em padecimentos, e como um de que escondemos deles o rosto, ele foi menosprezado e não o estimamos. Quem é esse? Essa é a pergunta que a gente faz hoje, né? Quem é esse que Isaías se trata? E a gente mesmo vai responder a você. Mas tem como provar que esta pessoa aqui, que ele está se tratando, é Jesus. E a gente sabe que Isaías veio muito tempo antes de Jesus. Muito tempo antes de Jesus. E como que Isaías teve esse vislumbre do poder de Deus, de tudo que ele ia passar? Como foi que ele teve isso? Exatamente como o Jussara acabou de falar. Foi uma revelação que Deus diretamente deu para aquele profeta, para Isaías. Como é que a gente vai mostrar isso a vocês? Preste atenção. E quando a gente analisa a trajetória de Jesus, a passagem de Jesus na Terra, a gente vê claramente que é exatamente o que Isaías escreve. A passagem dele não ter sido recebido, dele ter sido transgredido. Vixe! Glória! Transgredido, humilhado, rejeitado. É exatamente a trajetória que Jesus passou. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus receberam. Porque a princípio a gente sabe que a promessa, a vinda de Jesus, estava restrita para os judeus. Que era a promessa que Deus tinha feito a Abraão e se perpetuou por Isaac, por Jacó, que ele viria para resgatar aquela sociedade, aquele povo. E aí a gente vê a trajetória de Jesus, a gente vê que os seus não receberam, ele foi humilhado, inclusive ele foi escarnecido. E aí a gente vê realmente o cumprimento da palavra do Senhor. E também quando a gente trabalha a perspectiva que Isaías fala que ele era quem não tinha aparência, a gente sabe muito bem que o nosso olhar humano, a gente tem muito de ir pela beleza. E a gente vê isso se cumprir no Antigo Testamento, quando na escolha do rei de Israel, quando escolheram Saul, e ele era um homem bonito, ele era um homem de porte, e as pessoas queriam que ele fosse o rei porque ele tinha aquela beleza, aquela ele era dignidade, ele era agradável aos olhos, aos olhos. E quando Jesus veio, eles esperavam que um rei em esplendor, um rei na sua magnitude, um rei com toda aquela glória, aquela toda pompa, aquele ouro. E quando a gente vê a trajetória de Jesus, não, ele nasceu na estrebaria. E ainda digo mais, os judeus esperavam um rei revolucionário que liderasse uma investida contra os opressores que estavam oprimindo o povo de Israel naquele tempo. E para além de um salvador, eles queriam um político. Verdade. Então aí houve aquele desencontro de interesses. Por isso que ele foi tão desprezado. Desprezado, porque quando a gente vê a história de Jesus, que inclusive eu tô até dando spoiler.
E aí é tema para outros estudos. Fiquem A gente ligados. vê exatamente o que ocorreu em Isaías. O cara que não tinha aparência foi rejeitado. O cara que veio para os seus e foi rejeitado. O cara que veio para a redenção do mundo e foi rejeitado. Ele veio para tudo que era de bom e ninguém quis. Ele é veio para verdade. fazer o bem à humanidade. E aquele povo que ele veio para... Eu vim para esse povo, que era o povo judeu, que era o povo escolhido naquela época e ainda é hoje. Mas ele veio para esse povo e esse povo não acreditou que ele era o Salvador. Mesmo com o Espírito Santo descendo na hora do batismo, como a gente falou no vídeo anterior, mesmo com a promessa de João se cumprindo, que era a voz que clamava no deserto, ele se autoproclamando a voz que clamava no deserto, dizia que estava preparando o caminho para aquele Senhor, para aquele homem. Mesmo desse jeito, os judeus não acreditaram. O desprezaram. Desprezaram, feriram ele, maltrataram ele, fizeram tudo que não poderia fazer, mas que já estava descrito. A gente sabia que tinha que acontecer. E estamos aqui para dizer que o queremos. Com Exatamente. certeza. Que o queremos. Eu Com certeza. quero ele, se você quiser também, a gente tá orando por você. Bota teu nome aí que a gente ora por E você. É verdade. E quando a gente olha a perspectiva de Jesus ser rejeitado e ele veio para os seus e os seus não receberam, a gente também trabalha a questão da onisciência de Deus. A onisciência que estava em Isaías e dizia que ele ia ser rejeitado, era o Deus que sabia que ele ia alargar aquela redenção para o seu povo, não só para o seu Temos povo, uma não só visita para também, Dá um pessoas tchazinho, dá um enxeridas tchazinho. que aparecem no vídeo, entendeu? Pessoas. Era o Deus que sabia que a redenção que ele veio trazer a princípio para aquele determinado povo ia se alargar por toda a humanidade, por todos nós. E por isso estamos aqui. Pensando direitinho, ainda bem que os judeus os desprezaram. Pois é, né? Ele Pensando sofreu direitinho. muito, realmente Jesus sofreu muito, teve muitas dores, suou sangue, tanta dor que sentia, foi crucificado da pior maneira possível. Ele teve Realmente, ele ele não teve a merecia terceira isso. pior morte, velho. Exatamente. Mas aí a gente tem a maneira de xingar os judeus. Meu Deus, que rejeita Jesus! Rejeitaram Jesus! Meu Deus! Graças a ele, Com certeza. você está sendo salvo porque os judeus rejeitaram. Começando a gostar dos judeus. Exatamente. né? Exatamente. Sim, a gente falou que ele sofreu em cruz, que ele padeceu, que ele teve dores, que ele fez tudo isso. E Isaías 53 mostra tudo isso. Diz que tudo isso que aconteceu. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas transgressões, sofreu as nossas dores e nós tivemos por açoitado, por ferido de Deus e abatido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele Aleluia. falou direitinho hoje, minha gente. Ele Não travou. Hoje não teve viste. Mas pode ser que daqui pra frente tenha É verdade, é verdade. A dor que Jesus sofreu, a dor carnal que ele sofreu foi mínima, levando em consideração a dor que ele sofreu espiritualmente, porque ele não estava carregando os seus pecados, ele não estava padecendo pelos pecados, até porque a gente sabe que Jesus morreu imaculado, sem pecado nenhum. Como ovelha Mas ele- muda. Exatamente. Mas ele estava sofrendo mais porque as pessoas que ele veio para salvar, que veio para libertar, para tirar das garras do opressor, foi as que estavam maltratando ele. Veio por causa do pecado daquelas pessoas. Ele estava morrendo pelo meu e pelo teu pecado. Não só pelo pecado dos judeus, não só pelo pecado das pessoas que estavam crucificando, dos soldados, dos reis, de todas aquelas pessoas naquele momento, mas sim de toda a humanidade. Só hoje, nesse momento, eu não sei ao certo, mas só nesse momento já temos 7 bilhões mais ou menos de pessoas. Imagina sofrer por causa de 7 bilhões de pessoas. Sem contar as que já morreram anteriormente, as que já passaram e as que ainda vão vir. Jesus morreu por todos esses. Todos eles. Por aqueles que Aleluias. foram, aqueles que hoje são e aqueles que ainda vão nascer. E são por Exatamente. vir. Então ele sofria mais não pelo pecado, não pela dor em si, não pelos açoites, pelos espinhos na sua cabeça, não pela crucificação. Ele sofria mais pelo meu pecado e pelo teu pecado. Mas continuando, nós temos, além de Isaías 53, como promessa da vinda de Jesus, nós temos também Isaías 61, versículos do 1 ao 3. Bom, Isaías 61, do 1 ao 3 diz assim, olha: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Aí você pode até pensar, mas Tiago, isso aí quem está falando é Isaías. Então foi Isaías que foi chamado para pregoar o ano aceitável do Senhor, a pôr liberdade aos cativos e blá 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 blá. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 17 em diante. Veja só o que está dizendo aí, ó. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Detalhe, deram a Jesus o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Soa meio particular, né? Soa meio... Mas vamos continuar lendo. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Bom, você pode até pensar, Isaías 61 não era uma promessa, não. Mas Jesus, ele provou que era uma promessa. Por quê? Porque se ele disse, hoje se cumpriu esta escritura, significa o quê? Que Jesus é que foi chamado para apregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos e dar cura, tanto espiritual quanto física. Mas continuando, né, como eu estava dizendo, foi Jesus que foi chamado para trazer esta tão preciosa cura que nós estávamos esperando, tanto espiritual quanto carnal. E em seu tempo de vida, esse é claro que vai ser um assunto nos próximos temas, né? Ele fez as suas curas físicas, mas o mais importante é que ele nos trouxe a cura para os nossos pecados. Exatamente. A gente falou que a dor que ele sofreu mais foi sobre os pecados, mas se não fosse por essa dor, a gente não seria curado dos nossos pecados, a gente não teria chance de morar com ele, né? Ter a vida eterna, a gente não teria a menor possibilidade de seguir e servir a ele como a gente segue e serve ele hoje. E como dizem em Isaías 53, né, é o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. Ele precisou ser castigado para que nós pudéssemos ter paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E muitas vezes quando erramos, quando pecamos, a gente tem aquela decisão de dizer, não vou lutar mais não, vou deixar o jeito como tá, porque Jesus não vai me querer do jeito que eu tô. Não, minha impressão. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele foi transgredido, humilhado, escarnecido. Não foi assim, eu estou morrendo na cruz para os pecados que já existem. Não. Ele morreu na cruz para os pecados que já foram, os pecados que acontecem, os pecados que irão acontecer. Porque como sabemos que a humanidade tende a se corromper. A situação só tende a piorar. Mas é claro, não utilize isso como um pretexto para pecar, viu? Pretexto para pecar. Entendeu? Errar é humano, mas continuar no erro é burrice. É verdade. É uma coisa que a gente sempre coloca aqui, que não faça do pecado a sua rotina. Você errou, claro que premeditado, não combina, né? Pecado premeditado. Nem o pecado vai direto na ação. Primeiro vem pro pensamento, depois desce pro coração. Pois é, então quando a gente pensa assim, eu pequei, eu vou deixar Jesus. Não, Jesus clama, o sangue dele que ele derramou na cruz do Calvário foi justamente para esse pecado aí que você acabou de cometer. Então não abandona Jesus simplesmente por esse pretexto de Jesus não me quer porque eu errei. Entendeu?
Ele não veio simplesmente para os sãos. A Bíblia diz que ele não veio para os que estavam bons, ele veio para os doentes. É verdade. Ele veio para aqueles que precisavam da cura. E a cura não é simplesmente carnal, a cura não é somente no nosso corpo físico, mas também na nossa alma, no nosso espírito. Exatamente. A gente falou sobre a morte dele em cruz, que Isaías já premeditava isso, que ele teria que ter esse sofrimento, teria que padecer por essas dores. Mas em Gênesis já citava a vitória sobre a morte, já dizia sobre a morte, não, sobre o pecado. Em Gênesis, já na criação, Poxa, em Gênesis? Moisés já estava ciente que viria Meu Deus! Pra já vencer o pecado, pra gente já vencer sobre esse mal. Você está certo disso, jovem? Tá, vamos ler. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é a semente? Quem é a semente? Será que é Caim, Abel ou Sete? Não. Que eram os filhos de Adão e Eva? Quem é a semente? Vamos Olha, lá. dedinho. A gente sabe que quando houve o pecado no Jardim do Éden, né, que Adão e Eva foram expulsos do Éden, que a serpente, né, induziu Eva ao erro, eles sofreram uma série de castigos. O homem, ele foi obrigado a trabalhar por aquilo para conseguir. meu Deus. Ai, não. Na época, na casa, ele teve que lavrar a terra, ele teve que plantar sementes e etc e tal. Graças a Deus hoje existe computador, existe máquina para fazer isso tudo pra gente. Não, Coisa e- tão maravilhosa. É, Por e na causa do época homem, não é bom existia. lembrar que entrou o pecado no mundo, é por causa do homem, né? Mas na época, verdade, senhorita, foi difícil sim, porque o homem não tinha nenhum conhecimento de plantio. Por mais que ele tivesse cuidado do Éden, tudo brotava, né? Tudo emanava. E no caso, não, ele teve que plantar, ele teve que garantir seu próprio sustento. E como ele não tinha nenhum conhecimento ali, né, de plantio, ele não era nenhum senhor de fazenda, então com certeza para ele foi difícil. E o castigo da mulher foi justamente as dores do parto, Meu etc e Deus, tal. ou coisa complicada. Ali, pelo amor de Deus, né? Verdade, senhorita? Mulheres! A semente da mulher, né? Que era a geração dela, posterior, que são as gerações dela, os frutos dela, os filhos dela. Deus, houve a profecia 3 e 15, Gênesis fala justamente que a semente da mulher é aquela que esmagará a cabeça da serpente. É verdade. Quem é a serpente? Quem é a semente? A serpente, no caso, é representar o diabo, né? Que foi a tentação da mulher. E esta semente esmagará a cabeça da serpente. Não. Quem é essa semente? E nós temos uma dica, né, de quem é essa semente, porque essa semente será ferida no calcanhar. Calcanhar. E é engraçado você... E Quando ele você ainda pensa, por cima. semente da mulher. Pô, velho, eu acho que por minuto existe um bebê está nascendo, e bebê está nascendo, bebê está nascendo. Que semente é essa? Quer dizer... Oi? E ainda por cima que só esta semente é que terá o poder de pisar a cabeça de Satanás. Satanás. Quem será? É você, Jussara? Então assim, né? Então... Se dependesse de mim, tava todo mundo perdido. Ah, verdade, Não é verdade. pensador, não, viu? Eu vou ser sincero também, na minha opinião. Tem gente que diz, eu dou meu coração pela mãe, por alguém que está perto, muito bem. E aí, pela pessoa que tu não gosta? Aquela pessoa que passa Sim, na rua e tu Vai diz, estudar a vida "Vixe." pelos que estão fazendo atentado terrorista por aí. Sim. Pelos E aí? matadores, pelos assassinos, tu dá a vida por Por eles. aqueles que estupram, por aqueles que são presídios, por aqueles que roubaram, por aqueles que Pelos assassinaram. pedófilos, você dá a vida por eles. Você daria? Você daria? Se fosse você? Eu mesmo não daria. Se eles se arrependerem, Jesus sim perdoa eles. Se o perdão, se o arrependimento for de coração, não interessa o que ele fez em vida, não interessa. A única coisa que Deus não abre mão, vamos assim dizer, é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o suicídio, porque o suicídio não tem como pedir perdão. Você se mata e não tem como E fora você que é um pedir perdão. pecado contra a vida, né? E aqui Exatamente. ainda é controverso. Quando você trabalha a questão do blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente pode considerar que a maior blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele que tu morre sem ele. Exatamente. Entendeu? É. Mas o Verdade. significado literal disso aí seria atribuir coisas do mal para Jesus, ou para Deus, para o E Espírito, para o Santo, Espírito Santo. e atribuir coisas que são de Deus para Satanás. É. Dizer que a Bíblia é sangue de Cristo é poder. Dizer que a Bíblia é a boca de Satanás, isso é uma blasfêmia. Jesus, eu estou dando só uma explicação, não estou blasfemando não. Olha, salve a vida dele. E a questão da semente também, que a gente acabou de falar, que nós como humanos
não daria nossas vidas por aqueles que cometem coisas, atrocidades terríveis. Mas vamos trazer um pouquinho mais pra gente. Aquela pessoa que tu passa na rua de vestindo da fulano, não. Sim. Fulano. Anteriormente aumenta um Você morreria pra essa o teu pessoa? vizinho que fala mal de tu, só ir falando mal de tu, meio É. da rua aí, xingando. Tu daria tua vida por ele? Daria essa vida por ele? Então seria assim, aquela questão de altruísmo muito grande pra você se dar por aquela pessoa. E que realmente aos nossos vezes não merecem. Mas, e aquele lance também daquela pessoa que nos, como o Diego falou, aquela pessoa que nos transgride. Aí Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, 10, não, 70 vezes 7. É possível que a pessoa erre contigo 70 vezes 7. Pelo amor de Deus. Se errar, dá 490, né? 90 se vezes. der 490, se a pessoa errar comigo 490 vezes, será que eu tenho que parar de perdoar aí? Não. Não, chegou 490, pelo amor de Deus. Contei. Perdoe mais uma vez, porque isso é só um simbolismo. Isso só quer dizer, não é só para perdoar 7 vezes um número exato. E sim, quanto mais você puder perdoar, você vai perdoando. Então você tem que limpar o seu coração de todo esse pecado e tudo isso. E realmente servir a Jesus e realmente seguir a Ele. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por todos esses que fazem atrocidades, por terroristas, por assassinos, por pedófilos. Ele deu a vida por eles também. Se eles pedirem perdão, se eles realmente se arrependerem do seu coração, dos seus pecados, de tudo aquilo, Jesus sim tem as portas abertas, tem os braços abertos para ele. E liberar o perdão é uma via de mão dupla. A pessoa é perdoada, mas você também é curado. É daquela verdade, é situação. verdade. Porque não tem nada que mate mais do que raiz de amargura dentro do seu coração. Aqui dali é capaz de fazer as piores atrocidades. Se você acha que o atentado da França realmente foi muito pesado, é uma coisa pesada, você imagina um coração amargurado, um coração triste, entristecido, um coração cheio de pecado. Isso aí é capaz de fazer coisas impossíveis. Na hora da raiva, todo mundo diz isso, é uma coisa... Na hora da raiva você é capaz de fazer aquilo que você não imagina que faz. Então você tem que se libertar disso. E alimentar isso ainda é pior. Exatamente. Então meio que a gente respondeu quem é a semente da mulher, né? É verdade. Não resta dúvida que seja Jesus, porque ele teve o calcanhar ferido, ele é o único que tem o poder de esmagar a cabeça de Satanás, porque eu mesmo não tenho poder. Porque se ele aparecer aqui como sangue de Jesus. É verdade. Deus me livre. Porque tem uma onda de hinos falando aí, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. Eu acho isso um pouquinho de prepotência. Se você não tiver Jesus, meu filho, você não vai ser capaz. E deixando claro que isso é só uma figura de linguagem. Quando ele diz debaixo dos nossos pés é quando ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai ser lançado e realmente vai estar abaixo. O problema é que muita gente interpreta de forma que, se Satanás aparecer aqui, eu esmago ele com a Se ele cabeça. aparecer na tua frente, Tá não tem nem repreendido, chance tá de dar amarrado. no meio. O local geográfico de Satanás é 43, que é o número do meu pé. Não é não, viu? Quando trabalhamos o plano da redenção de Jesus, a promessa da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, a gente também não podemos esquecer que o plano da redenção dele, a promessa da redenção dele foi uma coisa perpétua. Não foi uma coisa que foi momentânea. Em si, que esse plano de redenção, a promessa da sua vinda, ele fez com que isso perdurasse até os dias de hoje e a redenção dele é válida. Então você, aquele que crê, aquele que confessar a Jesus como seu único Salvador, esse plano de redenção se alcançará a você. Então estamos aqui, o Lançando a Palavra tem um objetivo também de evangelizar, não só edificar aqueles que escutam, mas evangelizar. Então, o plano da salvação pode chegar a alcançar você sim. Basta você crer, basta abrir seu coração para Jesus, porque ele é educado, ele bate na porta, mas ele só entra se você deixar ele entrar. É verdade. Então, se você acredita em Jesus, se você crê no plano da salvação dele, ele te convida a conhecer ele mais de perto. Agora deixa eu fazer uma coisa, um adendo. Vocês sabiam que a promessa de Isaías 61 ainda não se cumpriu? Como assim? What? Por completo? What? Bom, nós vimos aí em Lucas que Jesus ele leu e disse que ali tinha se cumprido essa parte da escritura. Mas você se lembra que ele não leu sobre o óleo de alegria e as vestes de louvor que ele porá sobre Sião? Verdade. Ele não leu. Ou seja, essa parte ainda não se cumpriu. Porque vai se cumprir quando nós nos encontrarmos com Ele. Ele porá
vestes de louvor e óleo de alegria sobre as nossas cabeças e uma coroa de justiça. Oh, glória, graças Aleluia. Amém. Você tá amém? Amém? a Deus. Amém. Gente, Jesus como promessa é aquele que nos vezes está escrito que ele fez a cabeça da serpente, que Isaías está escrito que ele não foi recebido, mas inclusive ele abriu o plano da redenção para toda a humanidade, provando a omnisciência dele. E também o Isaías que Jesus falou que aquela promessa está se cumprindo naquele momento, e a promessa que vai se perpetuar, que quando ele chegar a segunda vinda dele, quando ele voltar e resgatar o seu povo para as nações celestiais. Aleluia. E estamos aqui aguardando por este momento. Ansiosamente. Como o Jussara falou anteriormente, o nosso objetivo não é só edificar as pessoas, não é só edificar a gente mesmo, que é através da leitura da Bíblia, através de tudo isso, a gente edifica até a nós mesmos. Mas o nosso objetivo, eu acho que principal, é alcançar você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que ainda não crê que Ele pode salvar a sua vida. Redimir seus pecados. Exatamente. A gente está com esse objetivo de você ser Alcançado. alcançado, ser impactado por essa palavra. Então, se você ainda não é salvo, se você ainda não acredita como Jesus como seu Salvador, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, aquela que você se sentir melhor. Chega até ela e confesse dentre os homens que Jesus realmente é o seu único Salvador. Se você também que é evangélico e precisa de uma oração, deixa seu nome aí no seu comentário, e a gente no nosso comentário, que a gente ora por você, a gente vai apresentar o seu nome em oração. Não só vocês que são evangélicos, mas todos aqueles que estão vendo este vídeo, que precisa de uma oração. Bota seu nome aí, a gente está aí E pra orar para, por você. além de placa de igreja, que é uma coisa que a gente não prega, é uma coisa que a gente não cita, inclusive, andar com Jesus, viver em comunhão com Jesus é o primordial. Então, andar com Jesus, conhecer a Jesus, não o Jesus que você ouviu falar, mas é o Jesus, nem é o Jesus que de repente nós pregamos, é o Jesus que está aqui, é o que nos interessa, é o nosso objetivo. Aleluia. Exatamente. Então, você que gostou desse vídeo, coloca o joinha. Você comenta também, dizer que gostou, que não gostou. É uma página, ele sempre faz questão de ressaltar isso. É uma página interativa, onde você também tem que colocar a sua opinião. A gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer ler a sua opinião. E você também pode mandar vídeos pra gente, pregando, cantando, evangelizando, edificando, falando da mensagem do Senhor. Bota a hashtag lançando a palavra. Coloca a E hashtag eu na acho sua palavra. que o mais importante também é você compartilhar, não só com as pessoas que você conhece, mas também com as pessoas que você não conhece e que não são evangélicas, porque nosso objetivo, justamente, como já foi afirmado, é alcançar esse pessoal que não conhece Jesus, para conhecer Jesus. Então, se você está aí no YouTube, curte aí, compartilha aí no YouTube. Se você Se também inscreva tá no vendo- canal. Exato. Se você também está vendo pelo Face, que a gente está Tem o perfil e a página. Exatamente. Lançando a Curte, palavra. compartilha, comenta, faz o que tu quiser aí. Mas não deixa de compartilhar isso aí, não, certo? Não deixe de divulgar a mensagem do Senhor. Por ok? favor. Se liga que tem próximos vídeos, a gente vai falar temas mais profundos também. Vai Mais ter umas estudos. ideias aí também de testemunhos, de pessoas que você conhece. Se liga aí na página que a gente já Acompanhe. Tchau, Tchau, pessoas! Tchau, tchau, tchau.